Eu sei que você esteve lá em Kazan, na reunião dos BRICS, a gente fez uma cobertura aqui, o Marco Fernandes, né, o Marquinho, ajudou muito a gente vir aqui quase todos os dias para contar alguns bastidores. Mas eu queria saber de você agora, né? Qual a impressão que você teve da reunião e trazer alguns bastidores exclusivos aí para a gente? Qual a sua análise da importância e o que aconteceu lá? Maravilha. Sim, a gente esteve em Kazan, encontrei o Marco lá, foi um prazer também. A cúpula foi uma cúpula muito bem sucedida, principalmente do ponto de vista da Rússia, porque a gente teve um número de participantes muito grande, principalmente na cúpula BRICS Outreach, né? Porque como que funciona a cúpula de chefes de Estado? A gente teve 2 dias nos quais os ministros de Relações Exteriores, os Sherpas e depois os presidentes se reuniram, e depois a gente teve um dia a mais no qual os BRICS recebem também os seus convidados, no que a gente chama de BRICS Outreach. E nesse dia a gente teve uma presença de 30 chefes de Estado, tirando o número de líderes de organizações internacionais que estavam em Kazan. Então, a gente tinha o Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, a presidenta Dilma Rousseff, que hoje comanda o Banco dos BRICS, e inclusive foi reconduzida ao cargo, um assunto que a gente pode tratar aqui também por mais 5 anos. Então, teve uma presença internacional muito grande, o que para a Rússia era muito importante. A Rússia tinha muito desejo de demonstrar que o espaço russo pode ser um espaço de negociação internacional, mesmo a gente estando em Kazan, que era uma cidade um pouco menor, uma cidade que talvez os brasileiros lembrem aí da época da Copa, que o Brasil jogou lá. Então, tinha uma questão logística ainda um pouco mais difícil de conseguir chegar em Kazan, mas isso não impediu que 30 chefes de Estado pudessem comparecer na cúpula do BRICS Outreach. E eu acho também que, do ponto de vista da Rússia, foi muito importante essa cúpula, primeiro porque foi a primeira com todos os membros estendidos, né? A gente sabe que os BRICS tinham 5 membros, em Joanesburgo, no ano passado, a gente estendeu para 10 membros, e em Kazan foi a primeira vez que a gente reuniu todos esses 10 membros plenos dos BRICS juntos, e eles conseguiram aprovar uma declaração final. O que às vezes a gente fala como se fosse uma coisa meio trivial, mas não é nada trivial você conseguir fazer com que 10 países aprovem uma declaração com mais de 100 parágrafos, tratando praticamente de todos os assuntos da geopolítica contemporânea aí nessa declaração, e isso também foi um ganho muito grande. Acho que conseguir juntar e consolidar a presença de todos os membros, novos membros permanentes dos BRICS, né? E acho que teve ainda para a Rússia, ainda falando do ponto de vista dos russos, mais um ganho aí, que foi o encontro entre o presidente da China, Xi Jinping, e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, que eles, 2 dias antes do encontro em Kazan, chegaram a um acordo histórico para as partes, que eles têm, na verdade, várias brigas ali de fronteira, eles têm alguns problemas fronteiriços, eles não delimitaram a fronteira deles em todas as suas áreas, e eles chegaram a um acordo sobre a fronteira no Himalaia. Eles não chegaram a delimitar essa fronteira, a gente está falando aí de um pequeno passo rumo a uma paz mais duradoura entre a China e a Índia, mas eles acordaram retirar tropas de um ponto que era sempre um ponto onde era capaz, onde era possível que alguma escalada acontecesse, né? Sabe aqueles pontos nas relações internacionais desnecessários que podem acabar gerando briga? Esse era um deles. E o fato do presidente da Rússia, Vladimir Putin, ter conseguido negociar um acordo entre essas 2 grandes potências para a política externa russa é muito relevante para o futuro da política externa russa, porque a Rússia quer lidar com esses 2 atores, e também para o sucesso da própria cúpula de Kazan. Então, nesse sentido, eu acho que ela foi muito bem sucedida para a parte russa. A participação brasileira são outros 500, assim, na verdade. A gente teve, claro, uma participação que já haviam muitos sinais de que ela seria muito diminuída em relação à participação, por exemplo, na cúpula de Joanesburgo. Em Joanesburgo, a gente teve a presença do presidente Lula, a presença do Celso Amorim, do Fernando Haddad, de outros ministros também, ministro da Cultura, pelo que eu me lembro, também foi. Então, a gente tinha uma delegação ministerial com o ministro de peso, por exemplo, Fernando Haddad, com o Celso Amorim, com o Lula, e um empenho muito grande do Brasil na cúpula de Joanesburgo. Em Kazan, claro, a gente sabe que a gente teve o acidente do presidente Lula, né? Ele teve um infortúnio, ele teve uma queda, então ele não pôde comparecer. Mas mesmo antes da chegada dele, ali nos bastidores, a gente já via uma delegação muito diminuída da parte do Brasil participando da cúpula.
Então, se antes a gente tinha uma expectativa de que alguns ministros, como o ministro da Defesa, José Múcio, comparecesse, como o próprio ministro Fernando Haddad comparecesse, aos poucos a gente foi tendo as informações de que essa delegação ministerial ia minguando, ficando bem pequenininha, até que tinha sobrado o presidente Lula e o ministro de Minas e Energia. Então, quando o presidente Lula sofre o acidente, a gente já tinha uma delegação brasileira muito reduzida, prevista para participar dos eventos em Kazan. Então, já havia uma série de sinais de que o Brasil, ou de que alguma coisa estava errada, ou de que o Brasil tinha alguma dificuldade aí numa participação mais ativa na cúpula de Kazan. Claro, vem a queda do presidente Lula, nesse momento ela acabou sendo um fato que talvez tenha sido um pouco confortável para o governo, porque então o executivo pôde realmente justificar o motivo pelo qual havia uma delegação tão pequena, trazendo a questão do presidente Lula não ter podido comparecer, mas a gente já não tinha prevista a participação do Celso Amorim, por exemplo, e uma delegação praticamente toda focada no Itamaraty. E também, antes da queda do Lula, já havia para os jornalistas que estavam presentes lá, né? A gente tem sempre, o Brasil, aliás, o governo brasileiro faz uma iniciativa muito interessante de manter um pool de jornalistas nas viagens internacionais da presidência, e para esses jornalistas já havia informação também que mesmo o presidente Lula indo, ele iria embora mais cedo, ele não iria ficar até o fim da cúpula. Então, ele faria a participação na cúpula de chefes de Estado, mas no momento do BRICS Outreach, isso é, dos convidados, de quando a gente tinha praticamente a Eurásia inteira convidada para participar da cúpula de Kazan, e da nossa parte latino-americana, Bolívia, Cuba e Venezuela, o presidente Lula, a informação era de que ele iria embora mais cedo, de que ele, então, não participaria desse evento. O que, para mim, que sou uma pessoa de relações internacionais que acompanha a política externa brasileira há muito tempo, me pareceu bastante interessante que a presidência brasileira fosse deixar os BRICS justamente nesse momento que ele abre, né? Que ele se abre para os países do sul global, para os países em desenvolvimento, muitas vezes para países menores do que os 5 membros plenos. Então, me pareceu muito estranho já desde aquele momento, desde antes da queda do presidente Lula, de que ele não participaria do BRICS Outreach. E, claro, a gente fica se perguntando qual seria o motivo pelo qual do Brasil ter esse desconforto muito grande, e depois, como a gente foi ver aí nos desenvolvimentos da cúpula, provavelmente esse motivo era a nossa vizinha Venezuela. Mas esses foram as minhas impressões aí antes, então, da queda do presidente Lula, e depois a gente tem a cúpula que vocês tiveram também a cobertura do mar.